conforme Emmanuel escreveu através de Chico Xavier, se converterão sem o saber em sacerdotes do Espírito, porque eles estarão desvendando a realidade sobre a matéria que não existe, não é? A realidade que tudo é espírito, e a ciência verá, segundo Chico Xavier, nos próximos anos, pelo menos até 2057, afirmar, encontrar com demonstrações cabais na ciência a realidade, por exemplo, da vida além-túmulo, a realidade dos planos espirituais, a realidade da pluralidade dos mundos habitados em outras civilizações extraterrestres, a realidade da reencarnação, a realidade da mediunidade, da comunicação pelo pensamento. Tudo isso a ciência vai desvendar. E aí já não mais será especulação filosófica nem religiosa, será fato científico. E esse fato científico, dando braços à filosofia e à religião, fará com que a humanidade progrida definitivamente no campo da espiritualidade, enterrando de vez o materialismo histórico, essas lutas inglórias, essas revoluções estúpidas que têm a prerrogativa apenas de destruir a ideia de Deus na alma popular e que de igualdade não existe nada, não é? A não ser pela miséria. Isso tudo nós vamos encontrar nos próximos anos, nas próximas décadas, e a fim de que ingressemos numa nova realidade espiritual e compreendamos, enfim, o nosso destino espiritual também. É como o Padre Pio de Pietrelcina costumava afirmar, não é? Ele dizia que não se deixava levar pelas ideias de solidariedade, de amor aos pobres, como é pregado pelos marxistas, porque ele sabia que havia, na verdade, uma intenção maligna por trás disso, que não era realmente amor autêntico pelos pobres. E muitos creem ainda que o marxismo, o socialismo, na verdade, é uma ideologia de igualdade, de solidariedade, quando, na verdade, não é nada disso. Inclusive, se lemos a própria biografia de Karl Marx, ele chegou a jurar, a adolescência dele, ele foi um religioso fervoroso, que por algum motivo ele se revoltou contra a religião e passou a jurar vingança, não é? Contra a humanidade, contra Deus e contra a humanidade, como lemos em Oulanen. E essa vingança, esse ódio, né, essa revolta que nós vemos hoje, essas revoluções que vemos ocorrendo lá desde 1917, na verdade só trouxe miséria, só trouxe fome, holodomor, né, morte pela fome, gulags, campos de trabalho forçado e, quando não, fuzilamento no paredão, né, como ocorria aqui em Cuba. Paredão. Não se pode nunca atingir a fraternidade, a solidariedade, a justiça, com a matança de milhões de opositores ou de milhões de pessoas que pensam diferente. Isso ocorreu na Revolução Russa, milhões de pessoas foram mortas pelo sistema. Isso ocorreu na Revolução Cultural Chinesa de Mao Tse-tung, que dizem alguns estudos que mandou para a morte 90 milhões de chineses opositores ao regime. Então, matou mais que Stalin. Como que isso pode ser sinal de fraternidade? Não é? Isso é uma ilusão. A mesma coisa está acontecendo há muitas décadas em Cuba, está acontecendo na Venezuela. Então, nós precisamos ter clareza no sentido de conhecer os fatos e não ficar tapando o sol com a peneira com ideias absolutamente poéticas sobre o tema, muito distantes da realidade. Não é? É curioso a gente observar, por exemplo, que os brasileiros, maiores defensores dessa corrente de pensamento, a maioria deles mora em Paris, em Londres, em Nova York, em Milão.
em Lisboa ou em Madrid. E você não conhece nenhum deles morando em Havana. Pois é. Muito menos em Pyongyang, lá na Coreia do Norte. Então, vamos ser honestos, né? Vamos verificar essa questão com honestidade e não com ilusões. O mundo precisa caminhar para Deus. O mundo precisa de espiritualidade. O mundo precisa de união, de fraternidade legítima. Sem essas revoluções fakes que se pretendem fazer por aí e que só levam à desgraça dos povos, porque na história da humanidade, todos os povos que adotaram essas ideologias entraram em desgraça econômica, social, política e transformaram-se em ditaduras sanguinárias. Exatamente. E enquanto que os países mais do progresso, mais à frente do progresso humano, na América do Norte, na Europa e na Ásia, são justamente aqueles que dão respeito mais à liberdade de expressão, à liberdade econômica, à liberdade de iniciativa e respeitam também a produtividade, a inteligência, a cultura em sua diversidade, não é? E favorecem, portanto, o eclodir das potencialidades individuais e podem inovar. Vamos pesquisar o seguinte: quais são os países que mais inovam? Né? São justamente os mais livres, porque aqueles que vivem a ditadura do proletariado, ditadura comunista ou socialista, são os mais fechados, são os mais controlados e, por consequência, os mais miseráveis e os mais sofredores, cuja população, ao invés de ficar na sua nação, foge para o exterior. Né? Lembrando aí da Europa, os alemães orientais queriam fugir, pular o muro de Berlim, não é assim? Os cubanos queriam fugir para a Flórida, para os Estados Unidos, às vezes enfrentando as águas do Caribe, enfrentando tempestades e morrendo afogados. Hoje, os venezuelanos fogem para o Brasil, fogem para o Panamá. Eu estive no Panamá recentemente. 1/3 da população do Panamá hoje é venezuelana, fugida da Venezuela. Então, isso não pode ser aceito como natural. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo a migração dos argentinos para o Brasil. Uma nova leva de argentinos fugindo do desastre econômico argentino, que houve um retrocesso extraordinário. E não foi por falta de aviso. É interessante, Alexandre, porque o próprio Allan Kardec conhece Karl Marx em Paris. E com eles trava uma certa amizade. Ele chega a frequentar algumas reuniões mediúnicas junto com Allan Kardec. E, em dado momento, Kardec conta isto, mas coloca ele com o pseudônimo de Mr. M. Karl Marx, né? Mr. M. E, em dado momento, o Espírito da Verdade fala com Kardec o seguinte: olha, afaste-se deste sujeito, porque ele é um espírito sistemático. Ele é um espírito que não está interessado em espiritualidade, não está interessado na verdade, não está interessado na união dos povos. Ele está interessado na destruição da sociedade. Nossa. E ele fala com Allan Kardec: afaste-se dele. Ele não está afim, não está em sintonia com nossos propósitos. E Kardec coloca isso, está lá na Revista Espírita. Pois é, isso, ou seja, revelado na doutrina espírita por Allan Kardec, como é revelado por cristãos, porque o marxismo jamais trouxe igualdade, como falam,
como é também revelado pelos grandes mestres do yoga, como Yogananda, no Romance com Deus, ele fala abertamente que o bolchevismo, que hoje aqui na América Latina é o bolivarianismo, é o maior inimigo, né? Porque o antigo bolchevismo lá da Rússia hoje está aqui, na América Latina, é o bolivarianismo. Ele deixa claro, páginas 66 e 67, do Romance com Deus, o bolchevismo, o comunismo ímpio é o maior inimigo. Mantenham as nações espiritualmente fortes, porque o comunismo ímpio está apenas esperando o momento de se espalhar pelo mundo. A mesma advertência é feita também em Fátima. E Humberto de Campos, Geraldinho, termina falando sobre isso aqui no último capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele termina dessa forma. Nesta época de confusão e amargura, quando com as mais justas razões se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas, a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria. Que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, veja que interessante, que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com os seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho. Lembrando o trabalho edificante, o trabalho que edifica a alma, né, em favor da concórdia universal. Então, já no final da obra. Eu vou revelar, nunca revelei isso aqui, Alexandre, mas tendo em vista esse viés que nós estamos terminando aí a nossa participação, eu vou revelar aqui o que o Chico Xavier me disse a respeito desse perigo. Ele me disse claramente o seguinte, que nós tínhamos que ter muito cuidado com esse viés marxista, comunista no Brasil, porque eles se apresentariam como lobos na pele de cordeiros. Mas eles não estavam interessados em fraternidade. Não estavam, como não estão interessados em solidariedade, coisa nenhuma. E que o reino deles é deste mundo mesmo, é do poder que assalta as nações e que enriquece somente os seus líderes. E que se o Brasil tomasse a infelicidade de seguir nesse caminho, que nós, religiosos, seríamos perseguidos, todos, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, hinduístas, judeus, todos seríamos perseguidos, teríamos nossas casas religiosas fechadas, e nossos bens religiosos confiscados, e chegaria um momento, se isso ocorresse, que a gente teria para rezar ou para orar, teríamos que voltar aos tempos das catacumbas romanas, orando escondido da repressão estatal comunista. Então, é uma palavra que me assusta muito até hoje, que é o risco desse grande retrocesso
aí às vésperas da grande mudança que é a transição planetária. E precisamos estar sempre muito atentos em todos os movimentos espirituais, culturais, sociais e políticos, porque tudo está interligado. Nós precisamos sempre saber com muita cautela identificar onde está a luz do conhecimento superior, a luz da fé em Deus, a luz da espiritualidade maior, para que não venhamos a ser enganados pelas trevas da ignorância, da violência, do crime, da expropriação, que pode, infelizmente, nos levar à derrocada moral, ética e também religiosa, sem falar na derrocada econômica, que muitas vezes nivela por baixo, na miséria, as populações que são enganadas por esses pensadores materialistas. Esse realmente era um tema que já há muito tempo eu queria desenvolver com você, né, até pela nossa conversa. Não sei se você se lembra, você chegou a me revelar algumas coisas nesse sentido, inclusive até mais, você falou até mais. A gente não pode falar os reveladores do Chico. Mas o Chico, olha, as pessoas precisam saber que Chico Xavier era muito mais do que elas pensam. E ele era muito mais consciente, muito mais antenado do que a maioria dos próprios espíritas pensam. E ninguém enganava Chico Xavier, não. Ele previu tudo isso que nós estamos vendo, todos esses desvios, essas corrupções horrorosas que o Brasil sofreu. Tudo isso ele previa na década de 80. De modo que estamos no caminho certo, sim. Temos que enfrentar essa realidade de frente para construir um país que se levante para o progresso, para a união. Inclusive, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus mostra a América do Sul a Eliu, falando que para ali ele havia transplantado a árvore do seu Evangelho, e que essa região seria, no futuro, o coração do mundo, ele aponta para a América do Norte e fala com Eliu que na América do Norte, para a América do Norte, ele destinava a tarefa de ser cérebro do mundo. E que cérebro e coração precisavam estar em sintonia para a nova humanidade. Então, a sintonia do Brasil, revelada por Jesus na espiritualidade maior, transposta no papel por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, é a sintonia que nos une à América do Norte, aos Estados Unidos da América do Norte, que sim, continua sendo o cérebro do mundo, né? A locomotiva científica, tecnológica e cultural do mundo. E o Brasil tem o seu papel como coração do mundo, como sentimento, como espiritualidade. E uma coisa não vive sem a outra. Nós precisamos deles, como eles precisam de nós, para construirmos a nova humanidade regenerada do futuro. Existe uma frase de um mestre indiano, que na verdade essa frase eu acredito que já tenha sido também falada mais outras vezes, talvez no passado, que na verdade todos nós sabemos disso. Somente o amor transformará o mundo, né? Somente o amor. E amor não é espírito de vingança, não é espírito de revolução, de revolta. Nós sabemos que a revolução, a revolta de onde vem, não é?
De onde vem o ódio não é de Deus. Então é pelo amor, é pela união. Inclusive a própria palavra yoga, em sua etimologia sânscrita, vem de yud, que quer dizer união. Então, aos praticantes de yoga, aos professores de yoga, que sejamos capazes de praticar essa verdadeira união pelo amor e não pela divisão, não pelo ódio. Porque quando segregamos, quando dividimos, nós nos enfraquecemos. E que nós precisamos sim falar e não nos deixarmos amordaçar. Porque se nós nos deixarmos amordaçar por esse erro, não é, que está tomando conta do mundo, como Maria afirmou lá em 1917, o futuro não será dos melhores. O próprio Yogananda afirmou no Romance com Deus que se nós permitíssemos que o comunismo se espalhasse, ele afirmou, não valerá a pena viver. Imagine os nossos irmãos cubanos, imagine os nossos irmãos tibetanos, que desde 1950, com a invasão chinesa, a China comunista, carregando a bandeira de Marx, a religião é o ópio do povo, o povo tibetano sofre há mais de 70 anos. O palácio de Potala, do Dalai Lama exilado na Índia, o palácio de Potala hoje, monges budistas estão lá praticando os seus mantras, as suas meditações, chineses comunistas chegam para rir da cara dos monges budistas. E que até pouco tempo atrás, se pesquisássemos no YouTube, nós veríamos monges budistas em desespero promovendo autoimolação, ou seja, ateando fogo no próprio corpo em protesto contra quê? Contra o quê? Contra a China comunista. Porque são proibidos de praticar a sua religião, o budismo. Os visitantes que chegam ao Tibete são revistados, não podem levar imagens do Dalai Lama ou imagens de Buda lá para dentro, no Tibete, desde 1950. Então é necessário termos a coragem de falar, e eu agradeço muito a você, Geraldinho, por essa coragem. E por sua presença e sua participação hoje aqui. Nem sempre a gente diz o que agrada, não é? Mas é isso aí. Querendo ou não, a mensagem está nos livros. É muito engraçado que às vezes as pessoas colocam como se fossem colocações pessoais nossas, mostram um desconhecimento da obra de Chico Xavier, não é? Então eu só tenho a convidar a todos aqueles que nos estão ouvindo, que pesquisem a obra de Chico Xavier. Vocês vão encontrar inúmeras mensagens da espiritualidade maior, inclusive de personalidades políticas brasileiras, como, por exemplo, Rui Barbosa, não é? Outros também que foram senadores de Estado do Brasil, governadores, e que o próprio Humberto de Campos, que foi um literato da Academia Brasileira de Letras, o próprio Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, em diversas mensagens falando sobre o assunto político, né, do perigo que é essa infiltração comunista na sociedade brasileira. Então não são palavras minhas, são palavras dos espíritos através de Chico Xavier. Nós não devemos temer a política. O próprio Gandhi afirmou isso. Aqueles que pensam que religião não tem nada a ver com política não entendem nada de religião. A religião autêntica, né? A religião que nos leva realmente, como até há pouco tempo atrás o Dalai Lama afirmou, qual é a verdadeira religião? É aquela que te torna uma pessoa melhor. Então é nesse sentido que Gandhi afirmou. Nós, quando nos tornamos alienados em relação ao que ocorre à nossa volta, nós, na verdade, estamos compactuando com o mal, permitindo que o mal prevaleça. Então as pessoas de bem devem, sim, abrir a boca, no bom sentido.
Geraldinho, meu É irmão, isso aí. gratidão, gratidão, gratidão por sua Obrigado, meu presença. querido. Obrigado, viu? Fique com Deus, eu agradeço aí o convite, estamos às ordens. Gratidão pela presença de todos. Um Boa noite a abraço a todos. todos que nos ouviram e que Jesus nos abençoe. Amém. Gratidão. Tchauzinho.